Então, pessoal, hoje a gente vai ver as listas duplamente encadeadas, tá? Na aula passada, a gente viu a fila duplamente encadeada, onde a gente mostrou essa estrutura duplamente encadeada, qual é a vantagem dela em relação às estruturas simplesmente encadeadas, e a gente implementou a fila, onde a inserção é feita no final e a remoção sempre é feita no início. Então, hoje, a gente vai ver as listas duplamente encadeadas, tá? Vamos usar a mesma ideia de ter dois nós sentinelas, o header, que ele tem um valor null, tá? Ele é um nó que precede o primeiro elemento da minha lista, e a gente tem um trailer, que também é um nó sentinela, já que ele não está dentro da nossa lista. Ele é um nó posterior ao último elemento da minha lista, por isso que ele tem um valor null, tá? Então, a ideia é a gente fazer aqui a implementação dessa estrutura de dados. Vou abrir aqui o meu Eclipse, já está aberto, na verdade. Criar um novo pacote. Esse pacote eu vou chamá-lo de lista duplamente encadeada, tá? E o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar a nossa classe nó. Vou criar um nó do tipo T, ok? E esse nó do tipo T, ele vai ter um nó do tipo T, que é o anterior. Esse nó vai ter um valor do tipo T e ele vai ter um nó do tipo T, que é no meu nó posterior, ok? Vou gerar meus getters and setters, selecionar todos, gerar aqui. E vou gerar aqui também meu construtor, tá? Então, vou gerar aqui meu construtor do tipo nó, onde eu vou passar os valores dessa estrutura de dados. Vou colocar aqui o nó do tipo T, anterior, T, valor, nó do tipo T, que é meu nó posterior, né? Seria o próximo, né? Des anterior recebe anterior, des ponto valor recebe valor e des ponto próximo recebe próximo, ok? Então, definida minha interface, quer dizer, des ponto posterior, chamei de posterior aqui, né? Posterior próximo, né? Eu acho que anteriormente eu estava chamando de próximo nas outras implementações. Então, vou definir agora a minha interface, que vai ser meu TAD lista duplamente encadeada. Meu TAD lista duplamente encadeada vai ser do tipo T. Vou colocar aqui sem documentação mesmo, tá? Eu vou criar meus métodos principais, operações principais, certo? E vou definir também minhas operações secundárias. Ok? Aqui nas operações principais, pessoal, vou mudar um pouco a nossa metodologia de implementação. Aqui eu vou criar uma única classe para inserir, vai retornar um void. Eu vou dizer que eu quero inserir um nó, tá? Inserir um nó, insere valor, vou colocar assim, insere valor, já que eu vou estar passando como parâmetro um valor. E eu vou passar aqui o valor como parâmetro e eu vou passar a posição desse valor. Da mesma forma, eu vou fazer aqui um public que retorna um tipo T, remove valor, onde eu vou passar um inteiro referente à posição desse nó. Então, aqui eu vou fazer genérico, tá? Eu vou fazer um insere valor, que ele vai inserir em qualquer posição da minha lista. Pode ser no início, se eu passar a posição 1. Pode ser no final, se eu passar a posição igual ao tamanho, tá? Ou pode ser no meio.
Se eu passar nesse range aí, entre o primeiro elemento e o último. E meu remove valor, eu também vou passar apenas a posição, tá? Então, vou fazer de uma maneira diferente essa implementação. Eu vou ter aqui, como operações secundárias, meu booleano lista vazia, que vai simplesmente dizer se essa lista está vazia ou não, né? E vou ter meu imprime lista, tá? Esses meus dois métodos aqui, ok? Então, vou agora criar minha classe lista, duplamente encadeada, lista, duplamente encadeada, que eu vou dizer que vai ser do tipo T, e ele vai implementar a interface TAD-lista duplamente encadeada, que a gente definiu, ok? TAD-lista duplamente encadeada. Vou dar o finish aqui, já colocou os 4 métodos que eu tenho que implementar, tá? Então, a primeira coisa que eu vou definir meus 2 nós, private nó do tipo T, na minha classe, que vai ser meu header, private nó do tipo T, que vai ser meu trailer. Poderia, inclusive, ter colocado aqui tudo em uma única linha, não é isso? Ter colocado aqui tudo em uma única linha, mas tanto faz, tá? E vai ter também meu tamanho, que inicialmente é 0, vai ser um tipo int. Vou sobrecarregar aqui o construtor de lista duplamente encadeada. No meu construtor, eu vou dizer que meu header, vou apenas inicializá-lo. Vai ser um novo nó, onde o nó anterior é null, o valor dele é null e o próximo dele é null. Então, simplesmente, criei apenas a instância da classe nó. No meu trailer, eu vou dizer que vai ser um novo nó, onde o nó anterior a ele vai ser quem? Vai ser o header. Inicialmente, eu não tenho nenhum nó. Então, o nó anterior dele vai ser o header, o valor dele vai ser null e o próximo dele vai ser null, ok? Depois eu vou dizer que o header, o set posterior vai ser quem? Vai ser o trailer, tá? Então, o próximo do header é o trailer, o anterior do trailer é o header, tá? Lembrando que a gente fez nessa linha aqui de baixo, porque eu ainda não tinha instanciado o nó trailer, tá? Então, para evitar problemas, se eu colocasse aqui que o header, o próximo dele é o trailer, tá? Como eu não defini ainda o trailer, então deixei para fazer isso posteriormente. Meu tamanho inicialmente é 0, tá? Então, aqui a gente definiu o nosso construtor, beleza? Beleza, né? E como é que vai funcionar nosso insere valor? Já que eu falei que vai ser um insere valor genérico, tá? Onde eu vou passar a posição. Então, nesse caso, eu vou considerar o seguinte, tá? Eu vou considerar que aqui, esse nó aqui, ele tem a posição 1, esse nó tem a posição 2 e esse nó tem a posição 3, tá? Então, aqui no caso, o tamanho, nesse exemplo, da minha lista é igual a 3, onde eu começo a contar os nó a partir da posição de número 1, tá? Para facilitar aí minha vida. Então, a primeira coisa, eu tenho que realiza as validações, né? Então, na validação, vou verificar o quê? Se minha posição for menor que 1, posição menor que 1, eu não posso inserir, né? Eu posso inserir aqui no primeiro elemento em diante. Se eu for inserir no primeiro elemento, obviamente que esse elemento que atualmente está na posição 1, ele passa a ser a posição 2, e assim sucessivamente. Antes da posição 1, eu só tenho um trailer, o header.
Então, eu não posso inserir nenhum elemento no meu header, já que ele é um nó sentinela. Ele não faz parte da minha lista. Tá? Então, se posição for menor que 1, ou então posição for maior que o meu tamanho, tá? Então, vou dar o quê? Um system out, posição inválida para inserção. Eu vou até colocar aqui a posição que o cara passou como parâmetro. E vou dar um return, né? Já que é void, vou dar só um return. Tá? Mas, na verdade, aqui, posição maior que tamanho, né? Então, se meu tamanho é 3, eu poderia muito bem inserir um elemento aqui, na posição de número 4. Concordam? Então, poderia inserir aqui na posição de número 4, posterior ao elemento número 3. Então, essa verificação, na verdade, é se posição for superior ao tamanho mais 1. Tamanho mais 1, aqui no caso 3 mais 1, né? 3 mais 1. Então, se posição for superior a 4, então já não consigo inserir. Se eu tentar inserir aqui, por exemplo, na posição de número 5, né? Já que eu estou verificando posição, se posição for maior que tamanho mais 1, tamanho mais 1 aqui é 4, se posição for maior que isso, então não consigo inserir. Não tem como eu inserir aqui, eu tenho só até o nó 3 e eu querer inserir o nó na posição 5. Eu teria que inserir primeiro na posição 4, ok? Então, isso aqui seria inválido. Posição 5 eu não posso inserir. Seria no máximo a posição de número 4, que é a posição logo em seguida. Ok, então essa é a minha validação. Posição inválida para inserção, se tiver em alguma dessas duas condições. Caso contrário, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um nó do tipo T e eu vou chamar esse cara de nó anterior à inserção, certo? Que inicialmente ele recebe o header. Qual é a minha ideia aqui? Eu vou partir do header, eu vou criar aqui meu nó anterior à minha inserção, que ele vai partir inicialmente do header. Então, se eu passar como posição que eu quero inserir, por exemplo, supondo que eu queira inserir aqui, deixa eu pegar aqui, supondo que eu queira inserir o valor cinco, tá? Eu quero inserir o valor 5 na posição de número 1. Então, 5 ele iria ficar aqui, não é isso? E o 10 iria ficar posterior ao 5. Então, meu nó anterior à inserção, a ideia é que ele seja, através de um for, eu navegue até o nó que está antes dessa inserção. Por exemplo, se eu quisesse inserir aqui o 25, aqui na posição de número 3, tá? Então, meu nó anterior à inserção, ele seria um for que ele iria navegar até o 20. Então, eu quero demarcar o nó que está antes do nó que eu quero inserir. Tá? Isso eu vou partir a partir do meu header. Tá? Então, nó anterior à inserção, inicialmente recebe o header. Eu vou fazer um for, partindo de i igual a 1, já que é o primeiro elemento onde eu posso inserir valor. Enquanto esse i for menor que posição, i mais mais. E eu simplesmente vou dizer aqui que auxiliar, quer dizer que nó anterior à inserção, recebe nó anterior à inserção, ponto, get posterior. Tá? Então, por exemplo, supondo que eu passe aqui que eu quero inserir no nó de posição 1. Então, o que é que ele vai fazer? Meu i
inicialmente vai ser 1, certo? Quando o meu I for inicialmente igual a 1, qual vai ser minha condição lá? Ele vai verificar se I menor que posição. Então, 1 é menor que posição, no caso, posição que eu quero inserir é a posição de número 1. Então, ele não vai entrar no meu for aqui no meu laço de repetição, já que eu já estou na posição onde eu quero inserir. Então, eu vou percorrer enquanto o I for inferior à posição que eu quero inserir. No momento que ele chegar nessa posição, então ele não entra no meu for. Como é que eu quero inserir na posição 1? Então, como eu comecei o I em 1, então ele já está anterior à minha inserção. Então, esse nó anterior à inserção, no caso, acaba sendo o próprio nó header, né? Já se fosse esse outro exemplo, eu quisesse inserir na posição 3, então vou começar o I igual a 1. Enquanto o I for menor que posição, não é isso? Então, I menor que posição, 1 é menor que 3, né? Então, ele faz o quê? Ele diz que o nó anterior à inserção recebe nó anterior à inserção, get posterior. Então, nesse caso, esse nó aqui, nesse primeiro laço de repetição, eu vou botar aqui só uma flechinha, ele iria apontar para o nó de valor 10, certo? Aí ele vai fazer I igual a 2, certo? Então, enquanto o I for menor que posição, no caso, 2 é menor que posição, então, meu nó anterior à inserção, ele passa para apontar para o nó seguinte. Então, ele apontaria aqui para o nó de valor 2. Aí eu faço I igual a 3, enquanto o I for menor que posição, posição como tem o valor 3, então aqui eu não entro mais no meu laço de repetição e eu demarquei aqui o nó anterior à inserção, que no caso é o 20, já que ele vai ficar anterior ao 25, tá? Então isso aqui vai funcionar para a minha lista, seja a inserção no início, no meio ou no final, ok? Só tem um detalhe aqui, né, pessoal? Porque, como eu falei, essa estrutura duplamente encadeada, ela permite que você navegue tanto a partir do header quanto a partir do trailer. Então, supondo que eu tenha 100 mil elementos e eu quero inserir no penúltimo elemento, não tem sentido eu começar a minha navegação a partir do header. O ideal seria eu começar a partir do trailer. O ideal seria o quê? Se eu quero inserir até a metade da lista, a primeira metade, eu vou partir a partir do header. Se eu quero inserir na última metade da minha lista, eu percorro a partir do trailer, né? Porque no pior caso, eu vou percorrer só a metade da minha lista, tanto partindo do trailer quanto partindo do header. Se eu partir sempre do header, no pior caso, eu vou ter que percorrer toda a minha lista e não somente a metade dela, tá? Isso, inclusive, é uma ótima questão aí para os exercícios aí de vocês, tá? Por enquanto, eu vou fazer essa solução, que é a mais simples, tá? Sem considerar essa questão. Vou sempre partir aqui a partir do header em diante. Então, o que é que eu vou fazer? Eu estou recebendo aqui o meu valor. Então, eu vou dizer o quê? Que eu vou criar um novo nó do tipo T, novo nó, recebe quem? New nó do tipo T. E aqui eu vou passar os parâmetros para ele, o anterior, o valor e o próximo, que inicialmente é null. Aqui eu já poderia até fazer o seguinte, né? Como esse novo nó, eu já sei que é um nó anterior a ele, o nó anterior a ele é quem? É o nó anterior à inserção, né? Eu já poderia até colocar aqui, né? Já que esse cara está esperando o nó anterior, o valor e o posterior. O posterior é que eu não sei ainda, certo?
Então, eu vou fazer dessa forma. Como é que ficaria? Então, supondo que eu esteja inserindo 5, eu vou até apagar aqui o 25, tá? Para não confundir a gente. Vou apagar esse aqui também. Então, supondo que eu queira inserir o 5. Então, já estou dizendo aqui que o 5, o nó anterior a ele, eu já estou dizendo que ele é o nó anterior à inserção. Então, estou dizendo que o 5, ele vai apontar para cá como nó anterior. Ok? Ok. Aí, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que dizer que esse novo nó, 7 posterior, eu vou setar aqui o nó posterior a ele, vai ser quem? Vai ser o meu nó anterior à inserção, ponto get posterior. O que é que eu estou fazendo aqui? Novo nó, que é esse cara aqui, né? Esse cara aqui é meu novo nó. Novo nó. O próximo dele vai ser quem? Vai ser, ó, novo nó, ponto 7 posterior. Vai ser quem? O nó anterior à inserção, ponto get posterior. Nó anterior à inserção é aqui o header. Ponto get posterior é o 10. Então, estou dizendo que o nó posterior a esse cara vai ser o nó de número 10. Ok? Certo? Aí eu vou dizer o quê? Eu tenho que dizer agora que esse cara aqui, o nó anterior dele, o nó aqui de valor 10, vai ser o novo nó. Não é isso? Então, vou pegar aqui, ó, nó anterior à inserção. Anterior à inserção. Ponto get próximo. Ponto get posterior. Ou então eu poderia pegar já novo nó, ponto get posterior, né? Novo nó, ponto get posterior. Eu vou agora setar o nó anterior a ele. Então, quem é o nó anterior a ele? Vai ser quem? Vai ser o meu novo nó. Certo? Então, o que é que eu estou fazendo? Novo nó, ponto get posterior, que aqui no caso é o 10, eu estou dizendo que eu vou setar o nó anterior a ele para ser o meu novo nó. Então, seto o anterior, no caso aqui, para ser meu novo nó. Então, esse cara agora, que apontava para cá, o anterior, ele agora, o anterior dele, vai estar apontando para esse nó. Tá? Vou só apagar esse aqui também. Beleza? E por fim, eu tenho que dizer o quê? Que o header, ponto próximo, o nó anterior à inserção, ponto 7 próximo, vai ser o meu novo nó. Nó anterior à inserção, ponto 7 próximo, posterior vai ser quem? Vai ser meu novo nó, tá? Beleza, então novo nó, eu setei aqui o posterior, não é isso? Setei o nó anterior dele, já na criação, ó, novo nó, setei o anterior, setei o posterior, setei o anterior do nó posterior a esse novo nó e setei o posterior do nó anterior a esse novo nó. Então, aparentemente, isso aqui resolve o meu problema. Então, eu vou fazer aqui meu tamanho mais, tá? Aparentemente, meu insere valor tá ok, né? A gente vai testar ainda, ver se está funcionando, né? E agora vamos fazer meu remove valor. No caso do remove valor, o que é que eu vou fazer? Eu vou realizar aqui as validações também. Vou verificar se minha posição for menor que 1, eu não posso remover. Ou se minha posição for superior ao tamanho. Aqui no caso, de fato, é superior, né? Então aqui eu vou colocar o siso, system.out.println, posição inválida para remoção. E vou botar aqui a posição
que ele passou como parâmetro. Então aqui observem que quando eu fiz aqui o insere valor, eu verifiquei posição, não pode ser maior que tamanho mais 1, já que eu posso, se eu tiver meu tamanho 3, eu consigo ainda inserir o elemento de tamanho 4, de posição 4, né? Eu não consigo inserir o elemento de posição 5. Aqui já é o contrário, eu só posso remover o que está na minha lista. Então, meu tamanho é 3, então meu último elemento é o do índice 3. Tá? Então, não posso remover aqui elemento do índice 4, não é isso? Então, aqui no caso, se ele entrar aqui, eu dou um return null, ok? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer basicamente esse mesmo for que a gente fez aqui. Eu quero identificar o nó que está anterior a essa minha remoção. Eu vou partir inicialmente do header, tá? Lembrando que aqui eu poderia também fazer essa mesma lógica que eu falei. Eu poderia analisar se a lista, se o nó que eu quero remover ele está na minha primeira metade da minha lista ou na segunda metade. Se for na primeira metade, eu poderia partir do header e eu vou pegando o nó posterior. Se for na segunda metade, eu partiria do trailer e iria pegando o get nó anterior. Eu iria navegando ao contrário, ok? Então essa seria uma otimização para esse código. E basicamente eu iria fazer uma comparação da posição em relação ao tamanho, tá? Então se posição for menor que tamanho dividido por 2, seria basicamente isso, né? Se posição for menor que tamanho dividido por 2, eu começo a partir do meu header. Caso contrário, eu começaria a partir do meu trailer. Não é isso? Iria fazendo a navegação no caso inverso. Tá? Então aqui eu estou partindo do nó anterior à remoção. Ok? Começa com o meu header. Então ele sempre vai pegando aqui o posterior. Deixa eu ver porque ele está reclamando aqui. Ah, porque eu mudei o nome da variável, né? Então, eu acho que eu até mostrei isso aqui para vocês, mas eu vou mostrar novamente. Aqui no caso está usando o Eclipse, você pode dar um Alt Shift R e alterar a variável, que ele alteraria em todo canto. Aqui não pegou, no caso. Então, eu vou pegar dessa forma aqui. Beleza? Então, quem é o nó que vai ser removido? O nó que vai ser removido, no caso, nada mais é do que esse nó anterior à remoção, .get posterior. Né? É o nó que está posterior a esse nó aqui. Ok? Então, é esse nó removido que eu também vou querer retornar o seu valor. Ok? Beleza. Então, supondo que eu queira remover aqui, vou apagar isso aqui que a gente fez. Supondo que eu queira remover aqui o nó de valor 20, tá? Então, se eu quero remover o nó de valor 20, eu teria que passar que eu quero remover o nó com índice, com posição igual a 2. Posição igual a 2, concordam? Então, esse cara aqui vai ser o nó removido. Então, quando eu entrar lá no meu for, o que é que eu vou fazer lá no meu for? No meu for, eu vou, olhando aqui, ó, eu vou partir do meu header. Agora eu tenho um nó aqui anterior à remoção. Deixa aqui tá verdinho. Então aqui eu tenho o meu nó anterior à minha remoção. Ok? Lá no meu for, eu vou fazer o quê? Eu vou dizer que o i começa em 1. O i começa em 1, certo? Então eu vou verificar. O i começa em 1. I é menor que posição, no caso, 1
I vai ser menor que posição. Posição é 2, né? I é menor que posição? É. Então, vou entrar no meu for. Vou entrar no meu for. E no meu for eu vou dizer que não anterior à remoção. Recebe não anterior à remoção. Get posterior. Então, agora meu nó anterior à remoção, ele vai apontar para esse nó aqui. Certo? Ele vai fazer o I igual a 2. Esse I igual a 2, I é menor que posição, é menor que 2, que é o que eu quero remover, no caso, não. Né? Como não é, eu simplesmente vou sair do meu laço de repetição e eu achei aqui que o nó anterior à remoção é esse cara aqui, já que eu quero remover o 2. Então, beleza. Então, achei isso aqui. O que é que eu fiz em sequência? Eu estou dizendo que o nó removido é o nó anterior à remoção, get posterior. Então, nó removido é esse nó anterior à remoção, get posterior. Então, meu nó removido, no caso aqui, é o nó 20. Tá? Então, meu nó removido aqui, no caso, é o 20. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui agora? Eu simplesmente selecionei que esse é o nó removido e eu tenho que tirar ele da minha lista. Eu tenho que dizer que o nó anterior à remoção, o próximo dele vai ser quem? Vai ser o nó removido, ponto, próximo. Certo? Então, vou fazer aqui, ó. Nó anterior à remoção, ponto 7 próximo. Quem é o posterior dele? Vai ser o nó removido, ponto get posterior. Vai ser o nó removido, ponto get posterior. Certo? Então, nó anterior à remoção, que ele apontava aqui para o 20, ele agora vai passar a apontar para quem? Ele vai apontar aqui para o meu nó removido, get posterior. Então, ele vai estar apontando para esse cara. Não é isso? E eu vou dizer o que agora? Eu vou dizer que esse nó removido, ponto get próximo, que é esse cara aqui, eu vou dizer que o anterior dele, dá um 7 anterior, vai ser quem? Vai ser o nó anterior à remoção. Então, vou botar aqui, ó, nó removido, ponto get posterior, nó removido, get posterior é o 30, ponto 7 anterior, então vou dizer que o anterior dele agora vai ser o nó anterior à remoção. Ser nó anterior à remoção. Ok? Então, com isso, eu estou dizendo que esse nó removido, ponto get posterior, agora esse cara vai estar apontando para onde? Ele vai estar apontando para esse nó aqui. Tá? E por fim, eu tenho que apagar essas duas referências, né? Eu vou anular essas duas referências. Eu vou dizer que o nó removido, ponto 7, anterior, vai ser null, certo? Então, nó removido 7 anterior é null. Apaguei essa referência aqui. Ops. Certo? Apaguei essa referência e eu vou apagar agora a referência do posterior. Nó removido, ponto 7, posterior, também recebe null. Certo? Então, esse cara aqui também vai receber o valor null. Então, esse cara agora ficou isolado na minha estrutura de dados. Não é isso? Ok. Aí tem o método lista vazia. Quer dizer, antes eu tenho que decrementar aqui o tamanho, né? Se eu estou removendo, eu tenho que decrementar o meu tamanho. Se eu estou aqui inserindo, eu tenho que aumentar o tamanho. Meu lista vazia, simplesmente, ele poderia ver, ó. Poderia ver se o tamanho for igual a 0. Então, minha lista é vazia. E uma outra forma seria ver o seguinte, ó. Header.get próximo. Get posterior, né? Que eu chamei aqui.
get posterior. Se isso for igual, for equals, se esse cara for igual ao trailer, ou seja, se o meu header, o posterior do header for o trailer, significa que eu não tenho nenhum elemento entre os dois. Significa aqui que eu teria apenas meus dois nós sentinelas. Aí no caso eu retornaria true, certo? Se não, retorno falso. Da mesma forma eu poderia ver, se trailer.get anterior for equals ao header, né? Também a minha lista estaria vazia. E por fim tem meu imprimir lista. Meu imprimir lista, para a gente não perder mais tempo, eu vou entrar aqui na minha fila duplamente encadeada e eu vou copiar aqui meu imprime. Já que o imprime é sempre igual, né, pessoal? Não tem por que a gente ficar reinventando a roda, não. A diferença é que aqui eu vou verificar se minha lista for vazia. Eu vou dizer que lista vazia não há elementos para impressão. Se não, a partir do header, eu vou pegando o próximo elemento. Tá? Ok? Então, basicamente é isso. Aqui ele deu 500 erros, né? O que ele está reclamando aqui? Get posterior é indefinido para o tipo nó T. Deixa eu só ver aqui se eu não copiei nenhuma besteira. Ele não está reconhecendo posterior. Get posterior é indefinido para o nó do tipo T. Eu acho que eu já sei o que aconteceu aqui. Aqui quando eu copiei, ele acabou importando aqui, ó, a filha dupla encadeada ponto nó, o nó. Por isso que ele não estava reconhecendo meu posterior, porque lá eu defini como próximo. Ó, o método set posterior é indefinido para o tipo nó T. Quando eu copiei, ele importou minha referência lá do outro pacote, tá? Mas como eu estou no próprio pacote, eu não preciso fazer essa importação. Então, vou simplesmente aqui botar meu get posterior, ok? Então, minha lista duplamente encadeada. Agora eu vou criar minha classe de teste fila dupla, teste lista duplamente encadeada. Então, vou criar aqui meu método main. Definir aqui meu tag lista duplamente encadeada, recebe new, meu tag lista. Eu vou colocar novamente a lista de string, tá? Assim como eu fiz no exemplo anterior. Já que é genérico, eu defino o que é que eu quero usar. Vai ser um new lista duplamente encadeada, aqui também do tipo string, ok? O que ele está reclamando aqui? Não pode resolver o tipo string. Tag lista, eu na verdade chamei de tag lista duplamente encadeada, né? Eu devia ter escolhido um nomezinho menor, mas enfim, né? Então vou só quebrar a linha aqui para ficar. Então pronto, lista. Não vou chamar isso aqui de lista duplamente encadeada, não. Vou chamar só de lista, porque senão fica muito extensa aqui, para usar aqui a minha lista. Então, vou dar um lista, imprimir lista, inicialmente, tá? Minha lista vai estar vazia. Depois eu vou dar um lista, ponto, insere valor. Eu vou dizer que eu quero inserir a letra A, posição vai ser a 1, né? Poderia já testar aqui, né? Vou tentar inserir na posição 0. Dar um lista, ponto, imprimir lista. Como eu sei que ele não vai imprimir, vou chamar novamente meu insere valor, passando aqui a letra A na posição correta, posição 1, lista, ponto, imprimir lista. Então, depois disso, eu vou tentar inserir
insere valor. Aqui eu vou inserir a letra D. Eu vou dizer que eu quero inserir aqui na posição 2, tá? Que é a posição posterior a 1. Então, lista, ponto, imprime lista, tá? Depois disso, eu vou dizer que eu quero inserir a lista, insere valor. Eu quero inserir agora a letra C, e a letra C vai ficar na posição 2. Então, a letra C vai jogar o D à direita, né? Então, lista, copiar isso aqui, imprime valor, tá? Copiar logo isso aqui para não ficar sendo besta. E por fim, eu vou tentar inserir a letra B também no índice 2, né? Teria que ser no índice 2 aqui também. Certo? Então, vou testar aqui, ver se está funcionando. Ó, primeira vez que eu mandei imprimir a lista vazia, não há elementos para impressão. Depois tentei inserir o valor no índice 0, ele disse posição inválida para inserção. Lista vazia, não há elementos para impressão, quando eu tentei imprimir. Depois inseri o valor A no índice 1, imprimiu A null. Depois inseri o valor D no índice 2, imprimiu aqui o null. Depois eu inseri o valor C no índice 2, tá? Então ficou A, C, D. Então ele jogou o D para lá. E depois inseri o valor B no índice 2 também, jogou o C e o D à direita. Então agora eu vou tentar inserir um valor numa posição que eu não tenho. Por exemplo, vou tentar inserir o valor E. E a posição aqui eu só tenho 4 elementos. Então eu conseguiria inserir até o 5º elemento, né? Vou tentar inserir no índice 6, já que eu sei que eu não tenho isso aí. E aqui eu vou mandar imprimir. Imprime minha lista. Tá? Vou fazer também, como eu sei que isso aí vai dar erro, eu vou tentar por fim inserir o E no índice 5. O E no índice 5. Ok? Então, aqui é para ter funcionado tudo. Beleza? Posição inválida para inserção ao 6. Depois inserir o E no final e imprimiu esse E no final. A, B, C, D, E. Beleza? Então, está funcionando, né? A inserção, vou testar agora a minha remoção. Primeira coisa, eu vou testar logo os extremos, remover do índice 0. Imprime lista. Eu sei que não vai remover. Eu vou também tentar remover do índice, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Tentar remover do índice 6, que também não existe, né? Eu só posso remover aqui até do índice 5. Então aqui não é para dar certo. Certo? Aí eu vou tentar remover o primeiro elemento, remover do início. Vou remover do final o 5, tá? E eu vou remover aqui a posição intermediária, remover o 3, para ver se vai funcionar, ok? Então, mandar executar só isso aqui por enquanto. Quando eu tentei remover o valor 0, ele disse aqui, posição inválida para remoção 0, imprimiu a lista completa. Tentei remover do índice 6, posição inválida para remoção 6, imprimi a lista também ainda completa. Depois eu removi o valor do índice 1. Então aqui é para ele ter removido a letra A, né? Quando eu mandei imprimir, ficou a partir do B, B, C, D, E, tá? Aí depois eu mandei remover do índice 5, né? Na verdade eu não devia ter feito isso, porque aqui eu só tenho 4 índices, né? Vou só ajustar isso aqui, tá? Vou remover aqui do 4. Por fim, eu vou remover aqui do 2, para remover uma posição intermediária. Acabei cometendo esse deslize aí. Então, depois eu tentei remover do 6, ele não deixou. Removi do 1, ficou BCDE, certo? Removi o índice 4, imprimi, ficou BCD. Então, removi aqui o primeiro, removi o último, ambos com sucesso.
certo? Depois eu removi do índice 2, que aqui o índice 2, no caso, era a letra C, que é do meio, né? Então ficou o B e o D no final, ok? Então, só para a gente testar se não vai dar nenhum erro, eu vou remover novamente do... Eu já tinha copiado, né? Vou remover aqui novamente do índice 2 e do índice 1. Mas a gente já removeu em todas as situações possíveis. Do início, do meio e do fim. Tá? Então aqui ele removeu o valor do índice 2, que era o D. Depois removeu o valor do índice 1, que era o B. Quando mandou imprimir, deu lista vazia. Não há elementos para impressão. Então, nossa classe está fechada. Com a implementação bem mais elegante do que o que a gente fez com a fila, né? Já que a gente fez aqui métodos genéricos. Vou tentar só remover novamente aqui do índice 1, só para ele dar uma mensagem aqui de que não é possível, tá? E na verdade aqui ele deu um exception porque eu não botei nenhum ponto e vírgula, né? Tá dando aqui um Java Lang erro, problema de compilação não resolvido. Insira ponto e vírgula para completar o statement, né? Então as mensagens de erro do Java são muito amigáveis, né? Diz exatamente o que você tem que fazer. Então pronto, posição inválida para remoção. Então com isso, pessoal, a gente fechou aqui a implementação dessa lista duplamente encadeada, tá? Foi uma solução bem mais elegante do que o que a gente fez na aula anterior. Mas, como eu falei, a gente poderia melhorar essa solução verificando se o nó que eu quero inserir ou remover, ele está na primeira metade da lista ou na segunda metade da lista. Se tiver na primeira metade, eu parto a partir do header. Se tiver na segunda metade, eu começo a partir do trailer e vou voltando meus elementos na minha lista, tá? De forma a otimizar esse esforço, ok? Então é isso, até a próxima aula.